O conteúdo de hoje é um conteúdo extremamente relevante e é o tipo de coisa que eu sempre digo pro pessoal, cara, se tu não sabe isso daqui, vai te atrapalhar por muitos anos, tu vai ter muita dúvida, qualquer corte que tu vá fazer, tu nunca sabe exatamente em que ponto que tu vai estar e tu vai se sentir perdido. Muita gente tem medo de cortar o primeiro cabelo ou qualquer cabelo porque não domina isso e não entende isso e é extremamente simples e eu quero te explicar de uma maneira geral. O que a primeira coisa que tu precisa saber? Olha só, vou dar um exemplo para ti, tá? Não sei se todo mundo joga futebol aí. Quando tu vai jogar futebol, uma das principais coisas que tu tens que saber antes de entrar em campo é qual é a tua posição, né? Porque, tipo, o Ronaldo não vai entrar e vai lá pra zaga. Primeira coisa que tu precisa saber é em que posição que tu vai estar para tu saber qual é a função que tu tens que executar. Aonde no campo que eu vou estar. A gente vai ter campos que são diferentes, vai ter campo que é ruim, vai ter campo que é grande, vai ter campo que é um pouco menor, né? Tem os seus limites, vai ter campo que é grama sintética, a gente vai ter essas variações. E dentro da barbearia, a primeira coisa que tu precisa saber é aonde eu estou. Como é que eu devo entender esse meu campo, esse meu crânio, para me posicionar, para eu conseguir me localizar. Para e pensa comigo, como é que tu vais cortar um cabelo se tu não sabe a região que tu estás trabalhando? Então, se eu vier e pedir para ti, olha, vai e pega uma mecha nessa região, vai se sentir totalmente perdido porque tu não sabe por onde que tu tens que começar. Então, antes de qualquer coisa, antes de tu aprender degradê, antes de aprender a cortar um cabelo todo na tesoura, tu tens que aprender sobre as partes do crânio, como elas se comportam e quais são os pontos principais dessa parte do crânio e o que isso pode interferir. Quando eu sei quais são as partes do crânio, onde exatamente é cada pedaço e que interferência esse pedaço vai ter, eu vou conseguir me localizar durante um corte de cabelo e eu vou conseguir ser muito mais eficiente. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para ti, aonde exatamente define um corte ser quadrado ou um corte ser arredondado? Né? Quem corta cabelo em barbeiro sabe que muitas vezes o barbeiro acaba arredondando demais. Mas o que torna esse cabelo arredondado? Então são esses entendimentos que tu precisa ter para que tu consiga cortar um cabelo. Se tu não sabe onde tu tá, o que tu vais fazer? Então, o crânio, ele é extremamente simples. Ele é dividido em 3 partes. Quais são as partes? Topo, aresta e lateral. São sempre essas 3 partes e eu vou um pouquinho mais longe contigo em relação a essas 3 partes. Legal? Mas, Felipe, como é que eu vou definir quais são essas 3 partes e onde exatamente são essas 3 partes? Para isso, cara, eu vou só aproximar bem aqui para que tu consiga entender, tá? Então, deixa eu vir aqui na câmera. Show de bola. Esse é um dos fundamentos básicos. Na verdade, eu gosto de chamar só de fundamentos, tá? Porque a galera acha fundamento básico, é muito simples, eu não preciso saber. Daí o cara tá lá tentando fazer um degradê, ele nem sabe quais são as partes do crânio. Não faz sentido. Tu tens que primeiro aprender isso. Senão, tu não vais conseguir sempre acertar os cortes. Saber onde tu tá faz com que tu sempre acerte os teus cortes. Então, quais são as divisões? Topo, certo? Aresta e lateral. Onde fica cada uma? Topo. Tá vendo que o meu pente está absolutamente reto aqui, ó? Tá vendo que ele tá retinho aqui? Quando o meu pente ele tá reto, eu tenho o topo. Quando o meu pente ele vai inclinando, ó, inclino, 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 essa inclinação aqui tá determinando onde é a aresta. Então eu tenho topo, aresta, 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 aresta e lateral. Então eu tenho lateral, aresta e topo. Essas são as 3 partes do crânio. O que eu preciso saber sobre cada uma? Tranquilo até aí, né? Tá de boa? Felipe, qualquer crânio vai ter essas partes? Qualquer crânio vai ter essas partes. É exatamente como o campo de futebol. Vai ter um campo de futebol onde a área pode ser um pouco maior. Acho que a área tem que ser sempre igual, né? Mas o campo em si, ele pode ser um pouco maior, ele pode ser um pouco menor. Então ele vai ter essa variação. É a mesma coisa na cabeça. Vai ter alguns clientes que ele tem a cabeça bem pequenininha, então eu vou ter a aresta bem pequenininha. Vai ter cliente onde eu vou ter a aresta super longa, onde eu vou ter a aresta média, mas eu sempre vou ter essas 3 divisões.
independente do crânio. Vai ter cliente que ele vai ter problema na aresta. Um lado é certinho e o outro lado ele pode ter um afundamento, pode ter algum problema, mas tudo bem, ainda continua sendo aresta. Eu só tenho alguma deformação ali. Mas absolutamente sempre eu vou ter topo, eu vou ter aresta e eu vou ter lateral. Eu não vou encontrar um cliente sem aresta, por exemplo. Não tem como, é possível. Nem sem topo, nem sem lateral. Absolutamente sempre eu vou ter os três. Eles só terão tamanhos diferentes, formas diferentes. Em alguns clientes vai ser mais fácil tu fazer um corte quadrado, porque a própria junção de aresta e lateral já dá uma forma quadrada. O próprio crânio do cliente já indica, esse é quadrado. Por mais que tu tente fazer um corte arredondado, ele vai trazer características de um corte quadrado. Por quê? Porque o crânio é assim. Legal? Claro, eu consigo modificar? Consigo. O grande lance, e eu quero que tu preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, tá? O grande lance do corte de cabelo, olha só que massa. O grande lance do corte de cabelo é ocultar, tá? Esconder o topo, a aresta e a lateral. O grande segredo do corte de cabelo é ocultar lateral, aresta e topo. Porque quando eu oculto, quando eu crio a habilidade de ocultar, eu consigo dar formas diferentes. Eu consigo brincar. Mas antes de eu conseguir criar formas diferentes, eu primeiro preciso entender onde cada fio está. Então, tu podes fazer um exercício aí na tua casa de puxei um fio. Aonde que ele está? Ele está no topo? Ele está na aresta? Ele está na lateral? O que acontece é que muita gente que não tem esse domínio, quando vai fazer um corte de cabelo, sempre mostra o crânio do cliente. Então, o cliente nunca tem um resultado diferente no corte dele, porque o corte dele é sempre a representação do crânio dele. Quando eu escondo o crânio com um corte absolutamente diferente, eu já criei habilidade suficiente para entregar resultados espetaculares e, algo que eu sempre digo para os meus alunos, criar individualidade. O lance da barbearia não é ser um processo em massa, como construir um carro, por exemplo. O carro vem, estrutura, mesma estrutura, mesma estrutura, mesma estrutura. Não muda nunca. Uma Capital, aqui em Floripa, é exatamente a mesma do que lá no Nordeste. Pode ter variação no país, porque às vezes tem uma variaçãozinha. Mas é exatamente o mesmo carro, a mesma estrutura. Já aqui no corte de cabelo, eu tenho que dar estruturas e eu tenho que dar individualidade. Então tu vais ver muita gente reclamando e dizendo: caramba, esse mundo da barbearia não dá mais, tem muita gente e tal, tem muita gente fazendo um trabalho ruim. Aí tem. Agora, quando tu começa a criar e tu cria uma individualidade, um corte para esse camarada aqui e um corte diferente para esse outro camarada aqui, aí eu começo a entregar resultados espetaculares. E tudo isso parte desse princípio. Olha só que coisa básica. E eu tenho certeza que muita gente se formou num curso e nunca falaram isso. 3 partes: topo, aresta e lateral. Mas eu quero que tu vá um pouquinho mais à frente ainda. Tu vais olhar e vais pensar, beleza, eu estou vendo nessa direção. Mas e como é que é no cabelo inteiro? Olha só, o topo, a gente tem uma peculiaridade que é bem interessante, tá? Eu sei que tem gente fazendo pergunta, não consigo responder agora, mas no final eu abro para pergunta e também vai ter uns alunos respondendo aí, vocês, pessoal da comunidade, tá? Então pode continuar fazendo pergunta, cara, bem tranquilo, certo? Ó, vamos lá. O topo, ele vai ter algumas individualidades. Então eu tenho o topo. Lembra que eu mostrei o topo assim, ó? Eu vou girar ele, tá? Eu mostrei o topo assim, certo? De frente. E aí agora eu vou te mostrar o topo aqui, ó. Opa! Tu observou que o topo tem esse caimento e tem esse caimento aqui? O topo, com esse caimento para frente, ele continua sendo topo. O topo, com esse caimento para frente, ele continua sendo topo. Perfeito? O topo,
com esse caimento para trás, ele está indo em direção à lateral. Então, como ele está indo em direção à lateral, eu tenho aresta. Então, topo, ó, onde é que o topo começa? Vamos ver onde é que o topo começa. Pá, começa aqui, ó, esse específico. É um ponto mais alto, legal? E aí, a partir daqui, eu tenho aresta, 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 opa, eu tenho lateral. Então, olha o tamanho da aresta que eu tenho aqui. Então, eu vou ter topo daqui para cá. Daqui para cá, ele é aresta. Então, o que é aresta? Onde está localizado toda a aresta do meu crânio? Aí eu vou te mostrar. Vamos lá. Aresta, 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 aresta. Eu poderia falar que qualquer curvatura que tenha no meu crânio é aresta. Eu até poderia determinar isso, mas, por exemplo, na lateral, muitos crânios, eu vou chegar na lateral e a própria lateral vai ter uma curvatura, que é o exemplo desse daqui, né? Que eu chego aqui na lateral, mas, Felipe, e depois tem mais uma quedinha. É aresta? Não, continua sendo lateral, certo? Então aqui eu também tenho uma leve curvatura no crânio, mas eu continuo sendo lateral. Legal, Felipe, mas em que ponto específico eu vou determinar se um corte é quadrado ou se um corte é arredondado? Sempre, absolutamente sempre, entre a aresta e a lateral. Nessa transição, eu determino, certo? Muito importante. Outro detalhe que faz total diferença para ti, e lá vai eu, né? A maioria esmagadora das escolas vai ensinar dessa forma. Então, o que eu vou te falar agora, se tu aprendeu dessa forma, não te preocupa, tá? É comum. Eu também aprendi. Acho que quase todo... cara, muito raro alguém que começou e não aprendeu dessa maneira, tá? Já vou te explicar. Bora. Como o topo, ele tem esse caimento aqui, ó. Muita gente, quando vai cortar um cabelo, utiliza o dedo como referência. Então, o cliente vai chegar e vai falar: ô Felipe, eu gostaria de passar uma máquina na lateral e cortar 2 dedos em cima. Aí, o que vai acontecer? 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos. Olha só que coisa interessante. A gente acredita que sempre que a gente vai cortar um cabelo, cada fio precisa estar exatamente no mesmo tamanho. Vocês têm esse sentimento? Eu tenho esse sentimento, eu tinha, né? Há muito tempo esse sentimento e eu comecei tendo esse sentimento. Então, todo cabelo, a gente tem a sensação, precisa ter exatamente o mesmo tamanho para que o corte seja absolutamente perfeito. Agora eu quero que tu pare e tu raciocine um pouco. Se eu tiver cada fio com o mesmo tamanho, que corte que eu vou representar? O que eu represento? Vamos lá. 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos. 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos. O que isso está representando? Fica o desafio para vocês aí. Deixa eu ver se a bateria tá legal, tá legal. Vamos lá. E aí, Piva? Já viu o Piva aí? Já viu o Roger também? O crânio fica arredondado, fica quadrado, o Giovanni. O crânio, um corte quadrado. Olha só que coisa fantástica, né? Eu por muito tempo, eu acreditei que quando eu cortasse um cabelo, eu deveria fazer essa conferência aqui, ó. Tá, esse rapaz tá nesse tamanho, esse também tá no mesmo tamanho, esse tá no mesmo tamanho. Eu fazia essa conferência, cara. E o professor pedia para eu fazer essa conferência. E agora vocês vão perceber que isso é um completo absurdo. Um completo absurdo. Porque se eu tenho 2 dedos aqui, vamos lá, vou mostrar de frente, certo? A sensação que a gente tem é que o cabelo vai ficar quadrado. Mas olha só, para pensar. Eu utilizei o meu dedo como referência.
2 dedos. E aí eu vou para a aresta, 2 dedos. Tá vendo que o meu cabelo ele estava aqui e agora ele está aqui caído? E ó, olha como ele vai caindo. O que isso acontece? Eu vou dar exatamente o desenho do crânio. Por quê? Porque é como se fosse um molde. Eu estou utilizando o crânio como a minha referência. Então, se eu apoio 2 dedos aqui e o crânio é a minha referência, eu vou dar exatamente o desenho do crânio. Vamos botar o absurdo aqui para que tu entenda absolutamente? Digamos que o crânio ele seja isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele continua aqui, ó. E aí eu boto 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos. Que representação que eu vou ter? Uma representação reta. Mas olha o que eu tenho. Eu tenho uma curvatura. Então, se eu utilizo o crânio como referência, eu vou dar exatamente o mesmo desenho. Olha que legal. Tá, Felipe? Puta, mas daí... Aí arrebentou aqui. Aí eu já me perdi totalmente. É isso mesmo, cara. Tu tens que ter tamanhos diferentes para construir uma individualidade e uma estrutura diferente do crânio do cliente. Então, olha só. Eu vou botar o pente de novo aqui, certo? Digamos que eu quero que o cabelo ele fique uma linha totalmente reta. Então, esse fio que ele vai daqui até aqui, ele vai ter esse tamanho. Esse fio que está na aresta, olha como ele cresceu, tá vendo? Ó? E ele vem crescendo, ó, e ele vem crescendo. Sacou? Então, olha como eu tenho tamanhos de cabelos diferentes para dar uma estrutura que eu quiser. E aí eu vou te trazer para outra coisa que é um erro clássico das escolas e que muita gente aprende assim e que eu também aprendi dessa forma, que é o seguinte, olha só, quantas pessoas aqui aprenderam a cortar dessa forma? Cara, o cliente vai chegar e vai falar para ti, pô, Felipe, tudo bem, cara, olha só, eu gostaria de cortar 4 dedos aqui na frente e 2 dedos aqui atrás. Primeiro, sabe por que o cliente vai pedir isso? Porque isso é um reflexo do erro que nós cometemos por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Esse é o problema. E aí, como a gente por muitos anos cortou 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, esse cabelo que está aqui e esse cabelo que está aqui, ele vai ficar em tamanho diferente. Então, o meu topete vai ficar curtinho. E na hora que eu olhar de frente, olha só, olhei de frente, tá vendo que estás enxergando isso aqui também? O meu topete, ele não existe. Para que o meu topete ele fique absolutamente impecável, eu preciso que eu esconda. E é por isso que eles pedem, Felipe, 4 dedos na frente e 2 dedos atrás. E aí, quando tu corta 4 dedos na frente e 2 dedos atrás, dentro da tua cabeça, tu estás pensando assim, caramba, eu tenho um baita de um topete gigantesco aqui. É isso que está acontecendo. O meu desenho é isso aqui, ó. Ele vem, uou, ele cresce. Porque eu tenho 2 dedos aqui e porque eu tenho 4 dedos aqui. Vamos tirar a prova? Vamos lá. 2 dedos aqui, 4 dedos aqui, ó, bem na linha e bem no topo. Olha só, na verdade, eu tenho uma linha reta. Olha só como eu tenho uma linha reta, bem aqui no nascimento, ó, e bem no ponto mais alto. Deixa eu botar certinho, ó. Eu tenho uma linha reta. Então eu estou trabalhando com, dependendo, ó, dá até para um pouquinho de projeção. Mas dependendo do meu crânio, se o meu crânio for totalmente para baixo e essa parte for mais para cima, às vezes 4 e 2 não quer dizer nada. Não vai me dar projeção nenhuma. Por quê? Porque eu estou utilizando o meu crânio como referência. Sempre que eu utilizo o meu crânio como referência, eu vou trazer a estrutura do meu crânio. Tá, legal. E agora, Felipe, o que eu devo fazer? Sempre que tu for cortar, tu precisa ter como referência a tua mecha guia, a tua mecha de corte. Digamos, tu veio aqui, ó. Olha só como tu vai saber, tá? Tu pegou uma mecha no topo. E aí tu cortou ela desse tamanho.
Quando eu corto ela desse tamanho, todo o restante vai como referência nessa mecha aqui. E aí, como eu tenho referência na mecha, eu posso dar o desenho que eu quiser, porque eu não tenho mais o apoio do meu crânio. Esse é o segredo. Então, cortar um cabelo utilizando o crânio como referência é um erro, Felipe? É um erro se tu não quiser representar o crânio. Se tu pegar a máquina e passar uma máquina 4 no cabelo inteiro, a máquina 4 é colar no crânio e seguir. Cada fio de cabelo, a máquina 4 tem 12 milímetros, depende da marca, tá? Mas 12 milímetros é o tamanho que fica o cabelo quando tu bota o pente 4. Se quiser anotar isso aí, pode anotar, tá? 12 milímetros é o tamanho que o cabelo fica. Então, pente 4, 12 milímetros. Aí tu passou o pente 4 em tudo. Esse cabelo, 12 milímetros. Esse cabelo, 12 milímetros. Esse cabelo, 12 milímetros. Então, quando eu corto um cabelo todo na tesoura, utilizando o dedo, o crânio como referência, e o dedo como apoio para isso, é como se eu tivesse passado uma máquina. Eu não dei formato nenhum para o corte do cliente. E quando eu não dou formato nenhum, eu crio individualidade. E o problema disso é que acontece com várias pessoas também. Então, quando um cliente vai cortar um cabelo, ele muitas vezes não consegue fazer um cabelo que ele gostou, que ele mostrou, ele pula de barbeiro para barbeiro e é sempre o mesmo problema. Tu não sabe? Caramba, parece que ninguém acerta o meu cabelo. E o simples fato de tu saber aonde está cada ponto do crânio e o simples fato de tu saber quais são os pequenos detalhes desses pontos te torna mais inteligente e faz com que tu já comece a enxergar o resultado final do corte antes mesmo de começar a cortar. Então, quais são os pontos fundamentais? São esses. O topete, a gente tem que entender que tem o caimento, certo? A gente tem que entender que toda a transição entre topo e lateral é aonde está a aresta e é aonde vai definir a minha estrutura de corte. A aresta também faz parte dessa parte de trás aqui. Legal? Felipe, mas eu preciso entender sobre isso? Precisa. Felipe, mas eu não sei exatamente como encontrar cada ponto. Cara, se tu não sabe, tu ainda vai cortar o teu primeiro cabelo, vem com um pentezinho aqui e mete aqui, ó. Pô, aqui é topo, beleza. Aqui é aresta e aqui é lateral. Vou botar um exercício aí para que tu estude e tu já consiga identificar quando tu for cortar o teu primeiro cabelo, quando tu for te aventurar, enfim. Tu pode chegar no cliente e pode fazer isso aqui, ó. Botou. Opa, tá. A lateral é aqui, a aresta aqui, topo aqui. Então vem primeiro, determina aqui e encontra onde é a lateral, aonde é toda a aresta, aonde é o topo. Depois, vem nessa parte de trás aqui também e a mesma coisa. Determina onde o topo começa, aonde vem toda a aresta e aonde vem a lateral. E aí tu vai saber exatamente aonde é que tu deve estar. Legal? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Como definir a mecha guia? Olha só que massa. A gente às vezes acha que definir uma mecha guia na parte de trás se trata de algo técnico, né? Alguma técnica que tu tens que definir, se eu medir isso, medir aquilo e tal, e aí eu vou definir o tamanho da mecha guia. Não tem nada a ver. O que vai determinar o tamanho da mecha guia vai ser a tua conversa com o teu cliente. A tua conversa com o teu cliente é que vai determinar. Porque na hora que o cliente senta, não existe corte perfeito para ele. O que existe é o que ele quer, o que ele gosta, como ele é. Então o cliente sentou, um dos maiores erros que existem do barbeiro é ou deixar muito grande o cabelo ou deixar curto demais o cabelo. Geralmente curto demais, né? Geralmente o barbeiro gosta de cortar bastante. Mas quando um cliente vem para eu determinar o tamanho da minha mecha guia, simples perguntas, tá? Vamos lá, se quiser anotar, essas perguntas são primordiais. Quanto tempo que faz que tu corta cabelo? Ele vai dizer, cara, faz 2 meses. O cálculo é, a cada 1 mês, o cabelo cresce 1 centímetro. Então, opa, peraí. Faz 2 meses que o cara não corta. Então, isso quer dizer que
cresceu 2 centímetros. Eu já sei quanto que cresceu da última vez que ele cortou. E aí eu vou fazer outra pergunta para fechar. A última vez que tu cortou, tu gostou do tamanho? E aí ele vai te dizer, olha, eu não gostei, ficou curto demais. Opa, então eu não vou tirar os 2 centímetros, vou tirar 1. Olha, cara, eu gostei mais, ficou muito grande, não rolou. Então, ao invés de tirar 2, eu tiro 3 centímetros. Olha, da última vez, cara, eu só não gostei do topete. O topete ficou curto demais. Opa, só não gostou do topete? Então eu vou tirar 2 centímetros de tudo e eu tiro 1 centímetro do topete. Então eu faço essa jogada, eu entendo. É um erro muito comum a galera só reproduzir o que o teu cliente pede. Ah, oi, tudo bem? Pô, tudo bem, beleza. Cara, eu gostaria de passar o pente 2 na lateral e tesoura em cima. Aí o barbeiro vai lá, pente 2 na lateral e tesoura em cima. Mas como assim? Não perguntou a altura, não sabe como é que o cara gosta do topete. Felipe, mas tem cliente que não gosta de falar, cara, tu estás lidando com a exceção e tu estás tornando a exceção uma regra. A maioria esmagadora dos clientes vai gostar que tu pergunte. Ah, Felipe, mas os clientes não gostam que eu pergunte. Cara, tem alguma coisa errada no teu atendimento, tem que ajustar, tá? Porque precisa existir essa conversa. Ah, mas tem cliente, cara, que não gosta de conversar. Tudo bem, vai ter o cliente que não gosta de conversar, então trata ele como exceção. E não joga todo mundo para essa exceção e simplesmente obedece, eu não posso falar muito porque senão ele não vai gostar. Não, cara. Vai lá e conversa com ele para definir qual é o melhor corte de cabelo. Porque olha só, tu vais cortar um cabelo e o cliente não fala nada. Como é que tu vai saber se ele gosta de um topete grande, se ele gosta de um topete curto, se ele gosta de arrumar o topete para um lado, se ele gosta de arrumar o topete para o outro? Não tem como tu acertar. Vai ser um jogo às cegas, que ou tu vais errar ou tu vais acertar e tu nunca sabe de fato o que vai acontecer. Então tu precisa fazer algumas perguntas para identificar e para cortar. Esse é um erro extremamente comum. É só tu parar e pensar nas vezes que tu foi cortar cabelo. Tu foi cortar cabelo? Para pensar quantos barbeiros nem te deram abertura. Quantos barbeiros não te perguntaram absolutamente nada? Tu consegue entender como é que tu vais definir sem conversar? É a mesma coisa que um pintor chegar na minha casa, se eu vim pintar a tua casa. Ah, legal. E aí, de repente, ele começa a pintar. Tipo, ele não sabe a cor que eu quero, ele não sabe nem a parede que eu vou pintar. Como é que tu vais pintar uma casa se tu não sabe nem a cor que o cara quer? É impossível, cara. É impossível. Quebra essa coisa dentro da tua cabeça. É muita gente cometendo esse erro. É um erro bobo. É um erro bobo. Daí o cara vem e me fala, Felipe, esse mercado da barbearia tá saturado. Mas, meu amigo, tu nem conversa com o cliente. Para esse tipo de barbeiro, tá saturado. Para esse tipo de barbeiro, tá. Agora eu te pergunto, que tipo de barbeiro que tu queres ser? Tu queres ser um barbeiro que não sabe nem o que tá fazendo? Um barbeiro que não sabe criar individualidade? Um barbeiro que não entende nada sobre corte? Um barbeiro que não entende nem a divisão do crânio? Aí beleza, aí eu vou te dizer o seguinte, cara, não entra nesse mercado. Não entra nesse mercado porque pra ti tá saturado. Agora, se tu vier e tu me falar, Felipe, cara, eu quero entender, meu. Eu realmente quero entender projeção, eu quero entregar o melhor corte pro cliente. Eu vou te dizer, esse mercado tá verde demais, tá precisando urgente de pessoas com esse entendimento. Aí, assim tu consegue cliente, assim tu consegue lugar para trabalhar. E ponto final. Entendeu? Então é isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Certo? Então, fica um enorme abraço para todo mundo. Galera, grande abraço para vocês. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Fica um abração aí para a rapaziada. Boa semana a todos. Grande abraço aí, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu. Tamo junto. Boa noite. E fui!